Boa noite a todos, queremos saudar a Igreja com a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para celebrar Deus na nossa vida, para celebrar a Deus o nosso culto racional deste domingo, e nós queremos convidar você a se juntar conosco nesta celebração, nesta homenagem que nós todo domingo queremos fazer ao nosso Deus, expressando ao nosso Deus a nossa gratidão, a nossa adoração, a nossa reverência também pela sua presença, pela sua fidelidade na nossa vida, por toda a sua graça, por toda a sua misericórdia. É um prazer para nós entrar na sua casa, é um prazer para nós estar com você, ainda que de uma forma virtual. Acreditamos que muito em breve já vamos estar juntos de novo, mas estamos aguentando um pouquinho mais até que as coisas aqui nas Pedrinhas se clarifiquem em relação à questão dessa pandemia, mas logo nós teremos boas notícias para celebrar com os nossos irmãos no retorno dos nossos cultos presenciais. Então se alegre conosco em relação a esta boa notícia, porque certamente na próxima semana ou na outra nós já estaremos, querendo Deus, aqui todos juntos para celebrar o Senhor na nossa vida. Amém? Eu quero lhe convidar agora para fazermos uma oração inicial, para pedir a bênção de Deus para todo esse culto, para que Deus solenize os nossos corações, expressando também desde já a nossa gratidão pela sua fidelidade para conosco. O Senhor foi fiel, foi presente na nossa vida ao longo de toda essa semana que se passou. Então o nosso culto do domingo, sempre lembramos, é um culto de gratidão. Então vamos agradecer a Deus pela sua fidelidade, pela sua presença, pela sua graça, pela sua misericórdia, e também rogar a sua guia, a sua direção para o nosso culto. Amém? Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar. Nosso Deus, queremos te agradecer pela tua graça, misericórdia e bondade para com a nossa vida. Realmente, Senhor nosso Pai, nós estamos gratos pela tua fidelidade para conosco. Mais uma semana se passou, Senhor, em meio a todas as lutas, em meio a todas as dificuldades, ainda assim tu nos abençoaste, foste conosco, tu nos ajudaste em todas as coisas. Muito obrigado, nosso Pai. Recebe a nossa gratidão, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade para com a nossa vida. E hoje, nosso Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome para Te celebrar, para Te adorar, também para ouvir algo da Tua Palavra. E queremos rogar, nosso Pai, que Tu nos guies, que Tu nos direciones, que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para estar connosco aqui durante este culto, para direcionar os nossos corações, as nossas mentes, nós que estamos aqui gravando este culto, também os nossos irmãos e as nossas irmãs e as suas famílias que estão nas suas casas e que vão receber este culto, que vão expressar o seu louvor, a sua gratidão na Tua presença através deste culto. Nosso Pai, nos abençoa. O Espírito Santo depois ser conosco, tira dos nossos corações verdadeiro louvor, verdadeira gratidão, verdadeira sinceridade dos nossos corações, Senhor. Nós sabemos que facilmente as pessoas conseguem enganar os homens, porém a Ti ninguém consegue enganar. Tu não lês as aparências, Tu não lês o que sai da nossa boca, Tu lês o que sai dos nossos corações. Então, se os nossos corações não estiverem realmente ligados contigo, se os nossos corações não estiverem realmente Te invocando, clamando pela Tua presença, certamente Tu não vais receber nada de nós. Então o nosso desejo realmente é que haja um verdadeiro coração sincero na Tua presença, nosso Pai, e que Tu possas tirar dele a gratidão, Senhor, e a adoração que Tu verdadeiramente mereces e és digno por tudo que Tu tens feito na nossa vida, desde a obra de Jesus na cruz do Calvário, que nos resgatou, que nos lavou, que nos purificou, que nos habilitou a estar na Tua presença, que nos habilitou para o Teu reino, que nos habilitou para irmos morar a eternidade no céu, mas também depois o chamado que Tu fizeste na nossa vida, Senhor, tocando os nossos corações, nos levando ao quebrantamento, ao reconhecimento dos nossos pecados e à necessidade que nós temos verdadeiramente de Jesus. E depois aquela obra que Tu tens vindo a fazer na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida desta igreja, Senhor, para nos trabalhar, para nos ir aperfeiçoando dia a dia, devagarinho, é verdade, nós somos muito resistentes, mas ainda assim Tu não desistes de nós e vais fazendo essa obra de transformação na nossa vida. Senhor, que isso realmente continue até aquele dia, Senhor, que Tu nos leves para a Tua presença, pela vinda de Jesus, que nós acreditamos estar próximo, ou então se Tu permitires que nós passemos por aquele vale apertado da sombra da morte, que nos levará até Ti. Amém, Deus. Então que seja tudo depois para a glória do Teu nome. Recebe, pois, a nossa gratidão, recebe este culto, Senhor, que ele possa subir até a Tua presença, em cheiro suave e agradável para a glória do Teu nome. Obrigado, nosso Pai, nos direciona e esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém.
Quero lhe convidar agora para fazermos a nossa leitura oficial. Vamos dar continuidade à leitura que temos vindo a fazer aqui na nossa igreja, tradicionalmente, nos nossos cultos presenciais, no livro dos Salmos. Eu vou convidar a irmã França para estar connosco e vir aqui fazer a leitura do Salmo deste dia. Amém? Nós vamos ler a palavra de Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Vamos ler o Salmo 107. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, os que remiu da mão dos inimigos, e os que congregou das terras do oriente e do ocidente, do norte e do sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos a sua alma neles desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades, e os levou por caminho direito para irem a uma cidade de habitação. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu-se bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e inferno. Portanto, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Amém? Amém. Mais um salmo abençoado do Senhor para a nossa vida. E este salmo que nós lemos hoje, que a irmã França leu para nós hoje, nós lemos até o versículo 22, ele é um salmo bem comprido, ele tem 43 versículos. Nós hoje lemos a primeira metade e certamente você seguiu a leitura deste salmo e você compreendeu que este salmo ele aborda uma estratégia comum nas Escrituras e que nós precisamos usá-la com frequência na nossa vida, que é lembrar os feitos do passado, lembrar a obra que o Senhor fez na nossa vida no passado. Assim os judeus com muita frequência, e eles usavam no passado as maravilhas que o Senhor fez com ele, até às vezes eles citam momentos de grande aflição, de grande aperto, e depois eles lembram o livramento que Deus lhes deu, como uma estratégia de se motivarem, de alimentarem a sua fé, de se consolarem e de acreditarem que as tribulações presentes, as dificuldades do momento presente, elas também serão resolvidas pelo Senhor. As vitórias passadas, elas são uma espécie de promessa, de confirmação de promessa das vitórias presentes e das vitórias futuras. Então, meu querido, se você está a passar um momento de aperto, dificuldade na sua vida, creia que Deus lhe vai dar livramento e consola o seu coração. Olhe um pouco para trás, exercite a sua memória espiritual e lembre quantas vezes Deus já lhe deu livramento, quantas vezes Deus já lhe abençoou, Deus lhe salvou de situações de aperto. Então, esses feitos do Senhor no passado, eles são a garantia dos feitos que o Senhor vai fazer na nossa vida, no presente e no futuro. Amém? Então é um salmo de consolação para a nossa vida, é um salmo de ensino, de alimento para a nossa vida espiritual, através do qual o Senhor nos ensina que da mesma forma que Ele nos abençoou no passado, da mesma forma que Ele nos libertou, Ele também vai fazer hoje, vai fazer amanhã na minha vida, na sua vida, amém? Mas consola o seu coração, exercita a sua fé através destes exemplos da Palavra de Deus. Eu quero agora lhe convidar para louvarmos o nosso Deus, separarmos para o culto de hoje 2 louvores. Eu quero lhe convidar a se juntar connosco em louvor e adoração ao nosso Deus, cantando estes salmos e estes louvores, estes cânticos conhecidos aqui na nossa igreja, pois vamos louvar o nosso Deus.
O que dirás, ó Deus, a meu respeito? Quando endurecer meu coração e não liberar perdão ao meu irmão, o que dirás, ó Deus, a meu respeito? Se eu abandonar os meus pais, o tempo de honraria deixar para trás. O que pensarias quando eu pensasse só apenas no que é meu? Uma sensibilidade esmagada pela ausência, pela falta de ti, meu Deus. Quando me coloco no seu lugar, vejo a diferença de quem sabe amar. Dá vontade de nascer de novo, mesmo sabendo que o tempo não vai voltar. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. O que dirás, ó Deus, ao meu respeito? Quando eu liberar o perdão, de maneira alguma eu não abro mão da comunhão. O que dirás, ó Deus, a meu respeito? Quando eu visitar os hospitais, cuidar com carinho dos meus pais. O que pensarias quando eu deixasse de olhar só pro que é meu? Uma sensibilidade esmagando aquela ausência, aquela falta de ti, meu Deus. Quando me coloco no seu lugar, vejo a diferença de quem sabe amar. Dá vontade de nascer de novo, mesmo sabendo que o tempo não vai voltar. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. O bem que eu preciso fazer é tão difícil de praticar, mas o mal que está diante de mim só me leva a errar. Já não bastam asas para voar, o equilíbrio eu só vou encontrar quando eu entender o que é de fato me entregar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. Capacita-me, ó Deus. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar.
mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares lutar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares montar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que assim dá. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quero convidar agora para meditarmos juntos na Palavra de Deus. Como você sabe, nós estamos desenvolvendo uma sequência de pregações no Salmo 23. Já há algumas semanas que vimos meditando no versículo 5 e nós hoje vamos dar continuidade. Na verdade, eu espero hoje terminar este versículo 5 para depois, na próxima semana, querendo Deus, ou na outra, nós terminarmos este Salmo. Quero convidar depois para fazer a leitura deste Salmo mais uma vez e depois nós vamos repetir a leitura do versículo 5, que será a base da nossa meditação dessa noite. Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E o versículo 5 diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém? Nas últimas semanas nós meditamos neste versículo 5 e nós dissemos que este versículo dá continuidade àquele momento
que já vinha do versículo anterior, versículo 4, através do qual ou no qual o Senhor nos havia tirado daquele lugar prazeroso com que se inicia este salmo, nos levou para um lugar apertado, aquele vale da sombra da morte, e como nós dissemos, esse vale ele representa na verdade a realidade da nossa vida, aquele lugar paradisíaco nas margens daquele rio, ele não é a nossa normalidade. Podemos dizer que ele será talvez alguns momentos isolados na nossa vida, em que Deus pega cada um de nós e nos separa e vai tratar da nossa alma, vai tratar do nosso coração, vai tratar da nossa mente, vai nos ensinar a sua palavra, mas depois nós voltamos para a nossa vida e a nossa vida realmente era muito mais caracterizada pelos momentos de aperto do que propriamente pelos momentos de prazerosos, momentos de tranquilidade. Então esse momento que nós estamos vivendo aqui neste salmo, que vem então desse versículo 4, representa realmente esses detalhes da nossa vida em que nós vivemos situações de aperto, de dificuldade. Porém, nesses momentos nós temos a garantia neste salmo da presença do Senhor, da constante presença do Senhor, porque o Senhor não nos larga, não nos abandona, independente da situação, o Senhor é conosco. E essa é realmente a grande lição deste salmo, é a garantia da presença de Deus na minha vida, na sua vida. Você, se analisar este salmo de uma forma geral, você vai ver que é um salmo triunfante. Neste salmo parece que Davi não tem dúvidas, ele está absolutamente satisfeito, ele está confiante, ele está seguro por causa da presença do Senhor. É um salmo de regozijo, é um salmo de grande alegria, de satisfação, de vitória. Então, e Davi expressa muito bem essa sua confiança no Senhor ao longo de todo esse salmo. E o detalhe que eu acho muito interessante neste salmo é justamente nós percebermos que esses momentos de regozijo, de vitória, eles não acontecem somente lá nas margens daquele rio, não, eles acontecem na vida real. Como nós dissemos na semana passada, segundo a tradição judaica, segundo o ensino rabínico dos judeus, eles acreditavam que este salmo ele foi escrito numa fase da vida de Davi em que ele já era rei. E ele estava numa batalha, enfrentando os seus inimigos, enfrentando os inimigos de Israel. E, na verdade, ele estava cercado, o seu exército, o batalhão que ele estava comandando, estava cercado por tropas inimigas. E então eles acreditam que durante uma noite, ele meditando nas coisas de Deus, ele escreveu este salmo triunfante. É realmente maravilhoso nós imaginarmos Davi escrever este salmo em meio a uma situação adversa, em meio a uma situação de grande dificuldade. E estes versículos 4 e 5, eles realmente retratam muito bem esse momento adverso, de dificuldade na minha vida e na sua vida, que nós temos que enfrentar com alguma frequência, com muita frequência às vezes também. Então este salmo ele representa realmente essa confiança total de Davi, essa segurança que Davi sentia na presença do Senhor, ou por causa da presença do Senhor, independentemente das circunstâncias que estavam caracterizando a sua vida. E isto é um ensinamento precioso para mim e para você. Quando nós sentimos, ou quando nós temos a segurança da presença do Senhor, nós conseguimos enfrentar as lutas e conseguimos enfrentar as dificuldades com muito maior ligeireza, com muito maior ânimo, com muito maior confiança, porque nós sabemos que nós estamos, de certa forma, escudados. Alguém está tomando conta de nós, alguém está fazendo a sua parte em favor de cada um de nós, e independentemente da situação, nós haveremos de sair desta, nós haveremos de conseguir a nossa vitória, amém? Então esta é uma lição importante que nós encontramos neste salmo, de uma forma geral, e neste versículo 4 e 5, de uma forma particular. Então nós dissemos que nós havíamos sido transportados daquele lugar prazeroso para este caminho apertado, este vale apertado, onde nós estávamos sendo colocados, que são realmente as expressões dessa vida. E depois nós dissemos na semana passada que nesse lugar apertado o Senhor prepara uma mesa. Ele prepara uma mesa e oferece essa mesa para mim e para você, e nos faz sentar nessa mesa, uma mesa cheia das bênçãos do Senhor, mas principalmente é uma mesa com a presença do Senhor. E isso faz toda a diferença. E o detalhe mais interessante é que se a coisa estava difícil naquele vale apertado, agora ela se complicou. Por quê? Porque agora vieram os inimigos também. E essa mesa ela está na presença dos nossos inimigos. Porém, os nossos inimigos não podem fazer nada. Por quê? Porque está lá o Senhor.
E eles podem se encher de raiva, eles podem ficar muito zangados, porém eles não têm outra alternativa senão assistir cada um de nós sendo abençoado, sendo tratado pelo Senhor, sendo cuidado pelo Senhor. Isso realmente é motivo de grande alegria e de grande regozijo para a nossa vida. Então essa mesa ela estava na presença dos nossos inimigos. E é nessa mesa aí também, e na presença dos mesmos inimigos, o Senhor agora depois unge a nossa cabeça. E nós falámos sobre isso na semana passada, dizendo que essa unção da cabeça, ela fala-nos da separação que Deus faz em cada um de nós para o ministério, para a obra do seu reino. O Senhor nos unge para nos separar para si, para nos usar na sua obra, no seu reino, cada um conforme o seu chamado, cada um conforme os seus talentos, conforme o Senhor preparou a cada um de nós, o Senhor vai nos chamar depois para a sua obra. E Ele faz isso também, justamente naquela mesa ali, e faz isso também na presença ou diante dos nossos inimigos, para que eles assistam o trabalhar e o agir de Deus na nossa vida e através da nossa vida, para sermos uma bênção para muitos que estão ao nosso redor, na nossa família, nos nossos amigos, onde o Senhor nos colocar. E o versículo termina, e eu quero hoje meditar convosco sobre a última frase deste versículo 5, que ele diz: unges a minha cabeça com óleo, e ele termina assim: o meu cálice transborda. Agora nós temos um homem completamente satisfeito, transbordando, com a sua vida transbordando em consequência da obra que Deus estava a fazer na vida de Davi, na obra que Deus estava a fazer na vida deste homem. E essa é a lição para mim e para você, é para o nosso cálice também transbordar, é para o nosso cálice encher da presença de Deus e nós nos transbordarmos. Eu quero meditar convosco um pouco acerca deste cálice e de como ele deve ser cheio, né? Nada transborda se estiver vazio. Só transborda aquilo que está cheio. E o problema é que nem sempre o nosso cálice está cheio daquilo que deveria estar. Nós vamos meditar aqui um pouco neste versículo 5, terminando este versículo 5, e meditando um pouco acerca desta frase. Então este cálice transbordante, ele é símbolo da satisfação completa. Ele é uma representação, uma ilustração daquela pessoa que está tão feliz, que está se sentindo tão abençoada, que ela transborda. Ela faz espalhar aquela sua bênção para aqueles que estão à sua volta. A pessoa que está se regozijando com a presença do Senhor e com o agir do Senhor na sua vida. E ela realmente está satisfeita, mas ela não guarda essa satisfação para ela deixa transbordar essa satisfação. Então ela contagia as pessoas que estão à sua volta com a satisfação com que o Senhor encheu a sua vida. Isto é uma lição muito preciosa para mim e para você, porque esse é o significado do verdadeiro cristianismo. Ser cristão é isso, é ser uma pessoa abençoada, mas não uma pessoa abençoada para si mesma, mas uma pessoa que é tão abençoada que abençoa os outros. O seu cálice está tão cheio que transborda e abençoa aqueles que estão à sua volta. Deixa marcas. Se você pegar num copo da sua casa e o encher, por exemplo, com um suco, e o encher até que ele transborda, você vai ver que ele vai derramar na mesa, vai derramar sobre a toalha e vai deixar uma marca ali daquele líquido que foi ali transbordado. É essa a lição também aqui. A pessoa que transborda, ela deixa marcas, ela marca aqueles que estão à sua volta. E nós precisamos de os marcar de uma forma positiva, mostrando que nós somos verdadeiros cristãos, mostrando a obra que Deus está fazendo na nossa vida. Porém, nem sempre o nosso cálice transborda de coisa boa. Nem sempre o nosso cálice está cheio de coisa boa. Então a lição, a pergunta primeira que nós precisamos fazer é: o que é que está enchendo o nosso cálice? Como é que está o nosso cálice? O cálice é uma figura da nossa vida. De como é que nós temos enchido a nossa vida, que tipo de coisas nós estamos trazendo para a nossa vida, para encher a nossa vida. O cálice é uma representação da nossa vida. Se nós estamos trazendo as bênçãos de Deus, a presença de Deus, os ensinamentos de Deus, e essas bênçãos e esses ensinamentos estão enchendo o nosso cálice até que ele transborde, pois é isso que nós vamos espalhar para aqueles que estão à nossa volta. Porém, nós podemos encher o nosso cálice, e tem gente que tem o seu cálice cheio
de muita coisa que não é de Deus. E tem gente que vive com o cálice vazio também. Nós vamos meditar um pouco sobre isto e depois nós vamos ver que tipo de coisas Deus quer que eu e você enchamos a nossa vida para que possamos ser realmente pessoas abençoadas e uma bênção também para aqueles que estão à nossa volta. Nós lemos na frase anterior deste versículo, né, acerca do chamado. Unges a minha cabeça com óleo. Fala do chamado. Então, uma pessoa que é ungida para servir, ela tem que transbordar. Ela tem que espalhar. Ela tem que levar o serviço que o Senhor lhe comissionou para as pessoas que estão à sua volta. Não tem jeito. Agora, medite bem sobre que tipo de influência você está sendo, que tipo de influência eu estou sendo para as pessoas que estão à nossa volta. Se estamos sendo uma influência positiva ou uma influência negativa. O que é que está enchendo realmente o nosso cálice? Tem gente que tem permitido que a vida torne uma pessoa amarga. A vida não é fácil, eu sei, a vida não é fácil para nenhum de nós. E todos nós sofremos muitas desilusões, todos nós sofremos muitos gostos, traições, dificuldades. Muitos trazem traumas desde a própria infância, situações desagradáveis e desfavoráveis que aconteceram lá, ainda em menino. E as pessoas vivem carregando esses fardos pesados. E as suas vidas estão cheias de quê? Estão cheias de amargura, estão cheias do dissabor, às vezes ressentimentos que nós ficamos alimentando contra alguém que nos prejudicou, contra alguém que nos fez mal, e nós levamos esse ressentimento a vida toda. Ou então situações de culpa, em que nós fizemos algo errado, e nós sabemos que fizemos coisa errada, e essa coisa errada ela teve consequências para nós, para outras pessoas, prejudicamos outras pessoas, provocamos rupturas infelizes, em consequência dos nossos comportamentos incorretos, e então nós carregamos essa culpa. Ou então aquela pessoa que ela carrega um sentimento de vingança, alguém lhe fez mal e ela quer, porque quer se vingar, e ela há de arranjar um jeito. Outras pessoas carregam a maledicência, não conseguem controlar a sua língua e tem que falar mal. Tem alguém em particular que é um ódio de estimação, e então a pessoa não consegue se controlar, e sempre que ela tem a oportunidade ela solta a sua língua e fica falando mal daquela pessoa. Carregamos violência, carregamos destruição, infelicidade, tristeza, desesperança. O que é que você tem carregado na sua vida? Quais são as coisas com que você tem enchido o seu cálice? Com o que você encher o seu cálice, é isso que vai transbordar. E muitas vezes nós transbordamos coisas que não são boas, que não são bênção. Lembra da marca da toalha que falávamos há pouco? Pois é, o que é que está marcando a sua toalha? Quais são as marcas que estão ficando? São marcas desta qualidade? Pois o nosso desejo é que realmente não seja isso que esteja acontecendo na sua vida. Mas se porventura isso está acontecendo, eu quero dizer que há esperança para você. Você precisa se esvaziar todas essas coisas e se encher verdadeiramente de Jesus na sua vida. Provavelmente a sua confissão de fé, ela não tem sido uma confissão de fé verdadeira. Ela precisa ser uma profissão de fé autêntica. Você precisa deixar realmente que Jesus entre na sua vida e transforme a sua vida. Uma pessoa que alimenta este tipo de sentimentos, ela não é uma pessoa transformada. Não é uma pessoa que tem deixado Deus, tem deixado Jesus agir na sua vida, tem deixado a palavra de Deus fazer a diferença, fazer a mudança. Então nós precisamos realmente nos encher de Jesus, nos encher da sua palavra, para que estas coisas elas vão saindo, para que essas coisas possam ser substituídas pelas bênçãos de Deus na minha vida e na sua vida. Qualquer um de nós é passível de alimentar coisas destas. Talvez eu ou você não tenhamos esta lista toda dentro do nosso cálice, mas nós podemos ter uma coisa ou outra. Talvez seja um ressentimento, talvez seja um desejo bem escondido de vingança. Talvez seja uma maledicência que a gente não consegue controlar em relação a alguém. E isto é assim um detalhe ali, enchendo o nosso cálice, transbordando indevidamente e deixando marcas desagradáveis, marcas infelizes da nossa vida. Não é esse o plano que Deus quer para mim, não é esse o plano que Deus quer para a sua vida. Eu quero lembrar aqui, em segundo lugar, um outro momento e uma outra que nos vai levar para meditarmos numa outra situação, que é aquele momento em que Jesus
foi ali àquela cidade de Samaria, e ele entrou naquele território e se chegou a um poço. O Senhor estava cansado, estava com sede, os discípulos tinham sido encarregues de resolver algumas coisas para o Senhor estava sozinho, e ele se chegou ali àquele poço. Porém, o Senhor aguardou ali um encontro. Havia um encontro marcado no coração do Senhor com uma mulher, conhecida como uma mulher samaritana. E você talvez conheça essa história, e eu vou abreviar. O Senhor se encontrou com aquela mulher, e houve ali uma conversa bem legal entre o Senhor e aquela mulher. E na consequência, essa mulher acabou recebendo Jesus como seu Salvador. E olha que foi uma mulher que era uma mulher vazia, que foi cheia por Jesus, e o seu cálice transbordou, que a palavra de Deus diz que depois ela foi para a sua aldeia, transbordou do que Jesus encheu na sua vida, deu testemunho, e quando ela voltou, ela já foi com uma ruma de gente para ouvir o Senhor e para se converterem também ali aos pés do Senhor. E naquela primeira conversa, eles falaram acerca da água. Jesus estava na beira do poço, Jesus estava com sede, uma expressão da sua humanidade. Jesus era totalmente homem, por isso ele era passível de sentir fome, de sentir cansaço, de adormecer, de ter sede. E naquele momento Jesus teve sede, e Jesus queria tomar um pouco daquela água. E houve ali uma conversa de Jesus com aquela mulher, e aquela mulher questionou Jesus como é que ele iria beber aquela água se ele não tinha como tirar a água, não tinha um balde para uma corda que pudesse descer até ao ponto onde estava a água naquele poço, e então tirar um pouco de água e tomar e beber e matar a sua sede. Porém, Jesus queria falar àquela mulher acerca de uma outra água, a água da vida, a água que verdadeiramente enche. E sabe uma lição interessante que nós aprendemos aqui com o exemplo desta mulher? É que aquela mulher, todo dia, ela ia àquele poço pegar água. E todo dia ela precisava de voltar naquele poço. Porquê? Porque a água do dia anterior, ela não chegava para o dia seguinte. Ou seja, ela tomava daquela água e voltava a ter sede. E foi justamente aí que Jesus pegou nesse ponto, sabiamente, para levar aquela mulher para uma conversa mais profunda e falar do que estava acontecendo realmente com a vida daquela mulher. Aquela mulher é um exemplo de pessoas que têm vidas vazias. Sabe aquela pessoa que se sente vazia, está faltando algo? A pessoa não se sente preenchida, tem uma carência no seu coração, ela não está satisfeita, são eternos insatisfeitos. E as pessoas que se sentem assim, elas passam a vida em busca de algo que as satisfaça. Elas pulam às vezes de uma coisa para outra, elas experimentam isto, elas experimentam aquilo, e num primeiro momento parece que aquilo realmente está dando satisfação, está enchendo o seu cálice. Porém, no dia seguinte, quando ela dá conta, o cálice está vazio de novo, ela volta de novo, e a pessoa vive, gasta a sua vida com artifícios, com coisas artificiais, que não consolam verdadeiramente o coração humano, e então aquela insatisfação, aquele sentimento de vazio permanece no coração daquela pessoa. Talvez você se reveja neste exemplo desta mulher, uma mulher que não conseguia encontrar verdadeira satisfação na vida que estava vivendo, uma mulher que já tinha tido várias experiências conjugais, vários relacionamentos com vários homens, e nada satisfazia o coração daquela mulher. Porque ela estava procurando satisfação nas coisas erradas. E é isso que muitas vezes acontece neste mundo. É por isso que as pessoas se desviam para situações extremas como drogas, alcoolismo, viciação em sexo, por causa dessa busca incessante por algo que preencha a vida, algo que dê significado, algo que verdadeiramente satisfaça o coração humano. Só que, como Jesus ensinou àquela mulher, essas coisas, à semelhança daquela água, elas matam a sede imediata, porém a pessoa volta a ter sede. Porquê? Porque ela não satisfaz. E Jesus ofereceu àquela mulher uma outra água, e ele disse que lhe queria dar uma água que ela não precisaria mais ir àquele poço pegar água. É uma ilustração. Na realidade, a água física ela iria precisar continuar todo dia, o H2O, todo dia ela iria precisar de pegar naquele poço. Porém, ela ia encontrar verdadeira satisfação. A satisfação que ela não encontrou naqueles relacionamentos todos infelizes e frustrados que ela tinha vivido, mas que ela iria encontrar verdadeiramente em Jesus. Sabe porquê? Porque verdadeiramente só Deus preenche o vazio
da nossa vida. Só Jesus verdadeiramente preenche o vazio da nossa vida. Foi isso que Ele ofereceu para aquela mulher. E aquela mulher, graças a Deus, ela recebeu realmente esse enchimento de Jesus. Ela recebeu Jesus na sua vida. E Jesus preencheu verdadeiramente o seu cálice. O seu cálice se encheu. E não somente encheu, como transbordou. E como nós dissemos há pouco, nós vemos isso claramente depois, quando ela volta para a sua aldeia, dá testemunho aos seus vizinhos. Esse testemunho é o quê? É ela transbordando. A sua alegria estava saindo daquele cálice, estava se espalhando ao seu redor. E as pessoas que estavam à sua volta estavam recebendo aquele transbordar de alegria, aquele transbordar de satisfação. O seu cálice verdadeiramente, talvez pela primeira vez na sua vida, verdadeiramente estava cheio. Então, esta é uma outra experiência que nós encontramos na Palavra de Deus, uma outra ilustração de um outro tipo de pessoas que têm um cálice. O cálice é a nossa vida, mas porém esse cálice parece estar sempre vazio. E nós não encontramos satisfação em nada, experimentamos isto, experimentamos aquilo, mas amanhã voltamos a ter sede, o nosso cálice está vazio. A verdadeira satisfação você vai encontrar somente em Jesus. Entregue a sua vida verdadeiramente para Jesus, mesmo que você seja uma pessoa religiosa, temente a Deus. A palavra de Deus nos ensina sobre muitos homens, entre eles alguns até dos apóstolos, que foram homens religiosos, devotos, mas eles eram homens vazios. Porque a religião, ela não enche. A religião também é como uma daquelas viciações. Ela enche momentaneamente, mas amanhã você volta a ter sede. Mas a água que Jesus quer dar, a água da salvação, a água do perdão, a água da nova vida que Jesus quer dar para a minha vida e para a sua, aquela vida que é vivida ali naquela mesa, sentado naquela mesa, recebendo as bênçãos do Senhor, recebendo a unção do Senhor, a separação do Senhor para a nossa vida. Então, essa é a verdadeira satisfação que Deus quer dar, o verdadeiro significado, a verdadeira relevância para a minha vida ou para a sua vida. Então, em primeiro lugar, nós temos pessoas que estão cheias, mas estão cheias de coisa errada, e aquilo que elas transbordam não presta, não influencia positivamente ninguém, pelo contrário, só levam derrota, só levam desânimo àqueles que estão à sua roda. Em segundo lugar, temos o exemplo de pessoas que não têm nada no cálice, os seus cálices estão vazios, são eternos cálices vazios, são vidas insatisfeitas, vidas que precisam de ser preenchidas, e esse preenchimento só vai acontecer pela presença do Senhor. E em terceiro lugar, nós temos aquelas pessoas à semelhança de Davi, que estava verdadeiramente satisfeito, mas satisfeito com a presença de Deus. A sua satisfação era consequência daquela mesa, de tudo que Jesus tinha preparado naquela mesa, da própria presença de Jesus naquela mesa, da unção que Jesus tinha feito na vida daquele homem, também naquela mesa. Então o extravasar de alegria e de satisfação era a consequência de tudo que Deus, de tudo que Jesus estava fazendo, de tudo que o seu pastor estava fazendo na vida de Davi. E eu quero agora meditar com vocês, e para terminar, acerca de um conjunto de coisas que nós precisamos extravasar, que o nosso caso precisa transbordar, com consequência da presença de Deus na nossa vida. Em primeiro lugar, o meu cálice precisa transbordar de esperança. Nós precisamos ser homens e mulheres de esperança. Sabe, uma das coisas que mais está faltando neste mundo é ter esperança. A vida está acontecendo de um jeito que as pessoas estão meio atordoadas, ninguém está sabendo exatamente o que está acontecendo. Essas epidemias, esses rumores de guerras, a China ameaçando, agora aconteceu aquela explosão lá em Beirute, está todo mundo assim assustado. Sabe o que é que está faltando? Está faltando esperança. E sabe quem é que precisa transbordar a esperança? Somos nós, cristãos. Somos aqueles que confessamos ter Jesus na nossa vida. Se nós que confessamos ter Jesus não somos uma influência de esperança para este mundo, para a nossa sociedade, para a nossa família, para os nossos amigos, quem vai ser? Nós precisamos ser essas pessoas de esperança. E nós temos todos os motivos do mundo para ter esperança, porque nós temos o nosso Deus, nós temos a presença do nosso Deus, nós temos as promessas do nosso Deus, nós temos aquela esperança de que Jesus vai voltar. E nós ainda nos alegramos, de certa forma, indiretamente. Nós não nos alegramos com as epidemias,
nós não nos alegramos com os rumores de guerras, nós não nos alegramos com a destruição que aconteceu naquela cidade, nós não nos alegramos com nada disso. Nós nos alegramos com as promessas do Senhor. E o Senhor disse que quando essas coisas começassem a acontecer, elas eram sinais da sua vinda iminente. Então a nossa verdadeira alegria não está na desgraça dos outros. A nossa alegria ela está na iminente vinda de Jesus. E nós podemos nos alegrar, podemos ter esperança na nossa vida. Porque isto aqui, tudo que está acontecendo é sinal, são avisos de que Jesus está voltando. E que esperança mais gloriosa do que essa? O arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus aos ares para levar a sua igreja para a presença do Pai. Pense numa esperança maravilhosa. A palavra de Deus diz assim, lá em Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda a alegria e paz em fé, para que abundeis em esperança, ou para que transbordeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Olha, Deus é um Deus de esperança. Nosso Deus não é um Deus desesperado. Pelo contrário, Ele é o Deus de toda a esperança. Deus acredita no futuro. Deus sabe que o futuro vai ser melhor. Deus sabe que no futuro vai ter vitória. Deus sabe que no futuro muita coisa boa vai acontecer. Então Deus é o Deus da esperança. E Ele quer que eu e você também sejamos. E que não só sejamos cheios de esperança, mas que também transbordemos com essa esperança, em paz e em fé, para abundar em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus quer que a gente seja um contágio de esperança. O nosso cálice precisa estar cheio de esperança, para ele transbordar a esperança, para que as pessoas à nossa volta realmente também se renovem no seu ânimo, também possam voltar a acreditar no futuro, e possam acreditar no futuro, não de uma forma vaga, não de uma forma efêmera, mas de uma forma concreta. Porquê? Porque se a pessoa tem Cristo no seu coração, se a pessoa tem Jesus na sua vida, ela sabe também que a vinda de Jesus vai ser para ela. Ela também vai estar incluída naquele arrebatamento e ela também vai para a presença de Deus. Então, nós estamos cheios de esperança de que coisa boa vai acontecer no futuro. E nós precisamos transbordar a nossa esperança. Em segundo lugar, nós precisamos transbordar amor, verdadeiro afeto, em relação ao Senhor e em relação àqueles que estão à nossa volta. Também vivemos dias em que as pessoas se tornam cada vez mais egoístas. As pessoas só pensam nelas. Por isso é que há tantas rupturas, tantos divórcios, tantas traições, seja no nível conjugal, seja no nível dos relacionamentos amigáveis. As pessoas se traem com a maior facilidade. Por quê? Porque não há mais afeição. Sabe que a palavra de Deus diz que isso é uma característica dos últimos dias? A palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas perderão o afeto natural. A afeição natural que as pessoas precisam de ter umas para com as outras. Eu fico muito triste com aquilo que eu vejo acontecer aqui à nossa volta, mesmo estando vivendo este tempo de pandemia, em que milhares de pessoas estão morrendo, mas muita gente não está preocupada com as pessoas que estão morrendo. Elas já estão preocupadas com o seu dinheiro, porque têm contas atrasadas. Meus queridos, o dinheiro a gente depois recupera, a vida não. Mas o problema parece que as pessoas só se preocupam com elas. Elas estão bem, a sua família está bem, então pronto, ninguém está mais preocupado com ninguém. Isso está errado. Se nós somos verdadeiros cristãos, nós não podemos pensar dessa maneira. O cristão tem que se preocupar com o seu próximo, tem que amar o seu próximo. A perda da vida de um vizinho tem que ter tanto valor como a perda de um familiar meu. Não é porque é meu vizinho, porque é alguém que eu não conheço, que não tem significado, não tem importância. Não é a vida que segue. A vida segue, mas segue para aqueles que estão vivos e para aqueles que morreram. E a vida segue para aqueles, como é que a vida segue para aqueles que perderam o seu familiar? Nós temos que nos incomodar com isso. Estamos quase com 100 mil mortos e as pessoas estão levando isso como se fosse uma coisa banal, como se fosse uma normalidade. Não é normal o que está acontecendo. É profundamente anormal. E também é profundamente anormal nós não nos incomodarmos com isso. Nós achamos que está tudo bem. É tempo de amar, é tempo de nós expressarmos verdadeiro afeto. E a igreja tem essa obrigação de se incomodar com os que estão sofrendo. A palavra de Deus nos ensina isso, sofrer com os que sofrem. Eu não tenho que ficar sofrendo só porque as minhas contas estão atrasadas. Eu tenho que sofrer com quem está morrendo, com quem está perdendo o seu ente querido. Não é porque a minha família está toda inteira que eu vou fazer de conta que não está acontecendo nada. Onde é que está o amor fraternal? Onde é que está a igreja do Senhor? É isso que a palavra de Deus diz, que nos últimos tempos as pessoas vão perder o afeto uns pelos outros, não vão mais se incomodar com quem está sofrendo. Isso não está certo.
Então nós precisamos aprender a transbordar amor. O cálice que transborda, ele também transborda amor, também transborda o afeto que há no coração de Deus, que Deus derrama no nosso coração, para nós o amarmos e para nós amarmos o nosso próximo. É assim que começa a lei: ama o teu Deus e o teu próximo. Onde é que está o nosso amor ao nosso próximo? É se nós só estamos preocupados com a nossa carteira, com o nosso dinheiro, com as nossas contas, com a nossa vidinha. E onde é que está a nossa preocupação para com os nossos irmãos que estão sofrendo, os nossos amigos que estão sofrendo, que estão perdendo os seus familiares? Só porque nós não perdemos os nossos já está tudo bem? Não, não está tudo bem, está tudo errado. Está tudo errado. E realmente, como dizem muitas vezes aí, alguns posts das redes sociais, o pior vírus não é a Covid-19. O pior vírus é o vírus do egoísmo. É o vírus da indiferença. É o vírus de cada um olhar para o seu próprio umbigo. Esses são os piores vírus que nós estamos enfrentando. E nós estamos perdendo a batalha para esses vírus. Porquê? Porque nós estamos inflamados de egoísmo. O nosso cálice está cheio de egoísmo, é de nós próprios. Mas a palavra de Deus quer que o nosso cálice se esvazie dessas coisas e se encha do amor de Deus. E quando o nosso cálice se enche do amor de Deus, se o nosso vizinho sofrer, nós vamos sofrer junto com ele. Se o nosso vizinho ficar doente, nós vamos ficar preocupados. Não é porque eu também posso ficar doente, é porque ele está doente, independentemente de mim. É porque ele está doente que nós ficamos preocupados, nós ficamos sofrendo com ele. Porque às vezes a pessoa sofre e diz assim: fulano adoeceu, fulano foi entubado. E ela fica pensando assim: será que o próximo vou ser eu? Ela não está preocupada com o fulano, ela está preocupada com ela de novo. Não é esse o sentimento. O sentimento tem que ser um verdadeiro sentimento de amor, de afeto para as nossas vidas. Nós precisamos de nos afeiçoar por aqueles que estão lá fora, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão perdidos ainda, que não conhecem Jesus, que não conhecem a salvação, que não conhecem o perdão dos pecados, que estão iludidos talvez na sua religiosidade, mas que estão caminhando para o inferno. Nós também precisamos nos preocupar. Pregar o Evangelho é um ato de amor, é um ato de afeto, é uma expressão da nossa preocupação para com aqueles que ainda estão perdidos. Então, em segundo lugar, precisamos encher o nosso cálice do amor de Deus e deixar que ele transborde. Voltamos a lembrar a marcazinha na toalha, que a nossa toalha fique marcada pelo amor de Deus. E as pessoas olhem para nós e digam assim: aquela pessoa realmente se preocupa com o seu próximo, aquela pessoa realmente ama o seu próximo. E, em terceiro lugar, precisamos que o nosso cálice também transborde de alegria. Vivemos tempos realmente de preocupação, de apreensão, os rostos são cada vez mais fechados, as pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã, todo mundo preocupado, e quando nós estamos preocupados, o sorriso some dos nossos rostos. E nós, cristãos, precisamos de manter o nosso sorriso. Não é aquele sorriso bobo que a gente fica rindo à toa, é um sorriso que seja consequência de um bem-estar interior, de uma paz interior. E nós levarmos uma expressão facial de alegria também para aqueles que estão à nossa volta. Então, lá em João capítulo 16, versículo 23 e 24, eu vou ler uma outra versão, que ela tem uma linguagem um pouco mais simples, um pouco mais contextualizada aqui no nosso momento, e diz assim: o que quero que façam é o seguinte: peçam ao Pai qualquer coisa de acordo com o que vos revelei, peçam em meu nome, de acordo com a minha vontade. Agora notem: e Ele certamente concederá, e a alegria de vocês será como um rio transbordante. E a alegria de vocês será como um rio transbordante. Jesus vai falar daquela pessoa que ora ao Pai em nome de Jesus. A sua oração ela está de acordo com a vontade de Deus. Não é aquela oração egoísta que a pessoa pede para si mesma. Não é aquela oração lá de Tiago, que ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis para gastar nos vossos deleites. Não é essa oração. É uma oração que está sintonizada com a vontade de Deus. Aquela oração que pede por causa do reino, que pede por causa das almas, que pede porque quer ver o bem-estar do próximo. É essa oração que está falando aqui. E então ele dizia: vossa alegria ela transbordará como um rio. Ou seja, o seu cálice vai ser cheio de esperança em primeiro lugar, amor em segundo lugar e alegria em terceiro lugar. E essa sua alegria ela vai ser contagiante. Sabe que tem coisas que são contagiantes, né? E uma das coisas que é contagiante é o riso. Sabe? Você já viu aquelas situações que às vezes até os atores
encenam, né? Colocam-se assim no meio de um contexto de pessoas e de repente um começa a rir e daí quando começam a olhar todo mundo está rindo ali à volta deles. Se você for perguntar por que eles estão rindo, ninguém vai saber explicar. Por quê? Porque foram contagiados pelo sorriso. A alegria ela é contagiante, a tristeza ela também é contagiante. Então nós temos que ter cuidado com que tipo de sentimentos nós estamos realmente transbordando no nosso cálice. E esse sentimento, o sentimento da alegria, as expressões da alegria, elas contagiam as pessoas que estão à nossa volta. E nós vamos ser realmente pessoas abençoadas e abençoadoras para aqueles que estão à nossa volta, se nós soubermos encher o nosso cálice. Então a nossa oração, a nossa palavra para você hoje é esta: que o seu cálice transborde. A nossa oração é que o seu cálice seja um cálice transbordante. Nós não queremos que o seu cálice seja um cálice vazio. Um cálice que não tem nada e que você vai ficar pulando de uma coisa e outra, tentando encher a sua vida, tentando encontrar satisfação, tentando encontrar felicidade, você não vai encontrar e sempre você vai sentir uma pessoa vazia. Mas também não queremos que você seja uma pessoa cheia de ressentimentos, cheia de amargura, cheia de coisa que não presta, acumulando lixo ao longo da sua vida. Também não queremos que você fique aquela pessoa transbordando só coisa que não presta, só coisa ruim. Não, nós somos cristãos. O verdadeiro cristão, ele se esvazia daquilo que não presta, ele deita fora os ressentimentos, ele deita fora a tristeza, ele deita fora o desânimo, ele deita fora a falta de esperança e se enche de Deus, se enche da presença de Deus. Lembra-se das bênçãos de Deus do passado, como nós comentámos lá na leitura do Salmo dessa noite, quando nós lemos aquele Salmo 107, ali naquela parte inicial, os primeiros 22 versículos, e ele tem como se fosse uma retrospectiva do passado, do agir de Deus no povo de Israel, e a forma como eles tinham passado por momentos difíceis, mas como Deus tinha abençoado aquele povo, como Deus tinha dado libertação, como Deus tinha dado livramento para aquele povo. E nós muitas vezes precisamos fazer esse exercício, para encher de novo o nosso cálice de esperança, de amor, de alegria, lembrar as vitórias do passado, porque elas são o garante das vitórias do presente e das vitórias do futuro. Assim como Deus deu livramento antes, Ele vai continuar a dar, porque Ele é o mesmo Deus. Uma das coisas que nós encontramos aqui neste Salmo é que ele tem algumas mudanças. Nós já vimos aqui mudança de cenário, por exemplo, não é? Mas uma das coisas também, uma das características que este Salmo também tem, é que nós não encontramos mudanças no Senhor. O Senhor é o mesmo, independente do cenário, independente da sua situação, independente do seu contexto, independente de como estiver o seu coração, Deus é sempre o mesmo. Ele não vai mudar, Ele vai permanecer o mesmo, porque Ele é o mesmo e porque Ele não muda, porque Ele é fiel a si mesmo, porque Ele é fiel às suas promessas. Então, Ele, assim como Ele o abençoou antes, Ele vai continuar lhe abençoando. E mesmo que Ele permita alguma coisa desfavorável na minha vida, na sua vida, uma hora Ele vai nos dar o livramento e nós vamos ser abençoados. Amém? Então, essa é a meditação na Palavra de Deus que nós trouxemos para você essa noite, terminando este versículo 5. Há umas 3 semanas que nós vimos falando aqui deste versículo 5, mas é um versículo realmente cheio de ensinamento, com ilustrações preciosas para a minha vida, para a sua vida, e ele termina realmente desta forma exuberante: o meu cálice transborda. Davi estava muito feliz com o que Deus estava fazendo na sua vida, e essa é a minha oração para mim, é a minha oração para a sua vida, que realmente a gente se encha da presença de Deus, independentemente das circunstâncias. Se estamos num vale apertado, se estamos sendo atacados pelos nossos inimigos, eu quero dizer, não importa, Deus é o mesmo, Jesus continua presente, Jesus continua do seu lado, e a sua vitória está assegurada, não por sua causa, mas por causa da presença do Senhor. Os inimigos, eles podem estar lá, mas eles vão chegar a um momento que eles não vão poder fazer nada, porque um olhar do Senhor, um pensamento do Senhor é o suficiente para os repreender e eles saírem retirados. E isto vai trazer grande felicidade, grande alegria para a minha vida e para a sua vida, e nós vamos realmente influenciar aqueles que estão à nossa volta. Amém? Receba esta palavra, que Deus o abençoe. O nosso desejo é que realmente cada um de nós seja edificado na nossa fé e consolados com a palavra de Deus. Amém? Amém? Graças a Deus pela palavra que o Senhor trouxe para a minha vida, para a sua vida. O nosso desejo é que realmente cada um de nós seja edificado na nossa fé
pela palavra do nosso Deus. Amém? Quero lhe convidar agora para fazermos uma oração final. Estamos gratos pelo culto que o Senhor nos permitiu celebrar até agora. E o nosso desejo é que você esteja sendo abençoado e também que o nosso Deus esteja se sentindo adorado e glorificado pela nossa ação, pelo nosso culto que lhe estamos celebrando aqui essa noite. Amém? Nós vamos orar e vamos finalizar o nosso culto com oração. Nosso Deus, queremos te agradecer pela tua graça, misericórdia e bondade para com a nossa vida. Estamos muito gratos, nosso Deus, pela tua presença, pela tua ação, pelo teu agir em favor de cada um de nós, Senhor. Eu creio, Senhor, que realmente tu também tens preparado esta mesa, tens colocado esta mesa diante de nós, nos tens feito assentar nessa mesa, tens nos consolado, tens nos edificado, tens nos ungido também, Senhor, e tens feito o nosso cálice verdadeiramente transbordar na tua presença, Senhor. Se porventura há na minha vida ou na vida dos meus irmãos alguma coisa ruim, alguma coisa negativa que esteja enchendo o nosso cálice e esteja transbordando, influenciando negativamente aqueles que estão à nossa volta, dando até talvez mau testemunho do nosso cristianismo, Senhor, nos ajuda a esvaziarmos a nossa vida de todas essas coisas e a nos enchermos verdadeiramente de Ti. Ó Senhor, também que nenhum de nós seja como aquele cálice vazio daquela mulher samaritana que pulava de relacionamento em relacionamento, experimentando outras pessoas e nada satisfazia ela, nada satisfazia realmente o seu coração, até que ela verdadeiramente conheceu Jesus e ela então soube como é que era verdadeiramente ser abençoado, como é que era verdadeiramente ser feliz, era ter Jesus na sua vida. E depois, quando ela foi naquela cidade, ela deu um testemunho maravilhoso, poderoso àqueles seus vizinhos e trouxe-os até Jesus para eles ouvirem também a tua palavra através do teu próprio Filho. Ó Senhor, mas que cada um de nós seja pessoas que de cálice cheio e de cálice transbordando de coisas boas, como a esperança, o amor, a alegria e certamente muitas outras coisas que nós poderíamos acrescentar nesta lista, que são coisas que vêm do teu coração para nos abençoar e para fazer de nós uma bênção também para aqueles que estão à nossa volta. Que seja isso que esteja acontecendo, Senhor, que a marca que nós estejamos deixando neste mundo seja uma marca realmente abençoada e que as pessoas à nossa volta se sintam abençoadas por nos conhecer, por nos ter como seus amigos, nos ter como seus vizinhos, por nos ter como seus familiares. E que o teu nome seja glorificado na minha vida e na vida dos meus irmãos. Queremos colocar esta próxima semana, nosso Deus, na tua presença, rogar a tua guia, a tua direção para a nossa vida, rogar também a tua proteção, Senhor, a tua cobertura espiritual. Nós sabemos que tu és um Deus e que do teu reino mana leite e mel, é derramado leite e mel sobre a nossa vida, porém nós também sabemos que há muitos adversários, há muitos inimigos, seja na dimensão espiritual, seja até na dimensão humana, Senhor, e nós precisamos da tua proteção, da tua cobertura, Deus, que tu nos ajudes ao longo dessa semana e que de hoje a 8 dias nós possamos estar de novo aqui para te celebrar na nossa vida. Senhor, se houver melhorias em relação à situação desta pandemia, o nosso desejo é que realmente já no próximo domingo nós possamos te celebrar junto com os nossos irmãos aqui, podendo confraternizar e sentir a tua presença. Então, nos abençoa, nosso Pai, libera realmente esta oportunidade e que, se for da tua vontade, então nós possamos cultuar também em comunhão presencial uns com os outros. E tudo isso seja, pois, para a honra e para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, nosso Deus, esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua vida, com a sua família. Amém? Receba a sua bênção. Amém. Que Deus vos abençoe.